No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo arrebatado. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Eu veio aqui para adorar o Senhor. Você veio esta noite para adorar o Senhor. Você se identifica como adorador. Você consegue adorar aquele que está assentado no trono? Você não ofertou nada hoje ao Senhor, a tua gratidão a Ele? Não conversou com o Senhor hoje? Não tributou louvor ao Senhor Jesus? Não agradeceu por sua graça, por sua misericórdia? Você pode, neste momento, expressar, então. Nosso Pai Celestial, tributamos a Ti louvor, Senhor, pelo que Tu és. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Só Tu és o único a ser adorado, Senhor, em espírito e em verdade. Abre nossas mentes e os nossos corações para podermos adentrar em Tua presença e externar a Ti, ó Deus, o nosso louvor, de um coração que Te ama e que Te adora, que cultua o Teu nome poderoso, que é o centro da nossa adoração, do nosso Deus. Ó Deus, vive nessa vida. Quanta coisa pode acontecer se você tão somente invocar o nome dele. Milagre pode acontecer na sua vida. Deus pode te batizar, ampliar a tua visão da pessoa de Cristo, ver Jesus como Ele realmente é. Ó Deus, então ajuda-nos nesta noite, e desde já nos rendemos ao Teu serviço, ao Teu querer. Receba todo o louvor e toda a adoração. No santo nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Nós vamos ouvir o Jeremias, falar com o irmão Jeremias, para trazer a palavra para nós, né? As emoções, irmãos. A gente faz só, né? Mas a gente
vai testificar algo que Deus fez em nossas vidas, continua fazendo. Então, meus irmãos mais que a glória de Deus. Então, nós vamos testificar o que Deus tem feito para nós, na vida e acho que cada um também. Então, eu quero ler umas duas passagens. Eu não sou muito bom de leitura, mas o nervosismo vai até assumir essa letra, mas vamos deixar nas mãos de Deus. Como o irmão Ricardo tem orado ali, Jesus já fez tudo. Agora nós temos que, é a nossa vez de botar a nossa confiança na mão dele. Então, vamos botar nas mãos dele, porque de nós não temos nada a apresentar, nada a oferecer. Então, eu queria ler com vocês Lucas 15. 15:17. Onde até foi cantado esse hino, a palavra do filho pródigo. Então é uma passagem que me identifica muito comigo esse hino. Então eu vou ler um pedacinho aqui. Retornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, padecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: ei pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi perante seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Outra passagem é Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Amém. Amado Deus, a tua palavra, Senhor, ela foi lida, Deus. Vivifica, Senhor, nas nossas vidas, que faça ter vida, Senhor, dentro de nós, ó Deus. Toma o controle, Senhor, que o homem venha sair de cena do Espírito Santo, e toma o controle, Senhor, de tudo, Senhor. São poucas palavras, Deus, que esse vaso, Senhor, venha servir de ajuda, Senhor, e ele venha ser ajudado, Deus. Tudo seja para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Essa escritura do filho pródigo, uns tempos atrás eu tinha testificado pelo irmão Mike, um dia Deus desse a oportunidade de falar sobre ela, algo que, comparação que eu tomei para mim, que eu passei, como esse filho pródigo, a comparação, eu nasci na mensagem, o pastor do Rogão até que me apresentou na época. Mas no decorrer da vida da gente, eu morei em casas de pessoas católicas, fui batizado em católica e tal, mas com 15 anos eu vim para Criciúma e me batizei na mensagem. Fiquei um ano, me desviei e fiquei 17 anos fora. Longos 17 anos. E eu
o que eu vou falar às vezes é a experiência que a gente passou, acho que o irmão Zacarias passou, vários irmãos, né, que são da minha idade, que passaram. A gente não vai apontar ninguém, não vai, né, tirar ninguém, mas que possa servir de ajuda. Então, nesse período, 17 anos que eu fiquei fora, né, a gente vai para o mundo e a gente olha, a gente acha que está bom, porque o inimigo ele te oferece algo, né, que a tua carne se deseja, né, as coisas do mundo, né. E vai chegar um tempo, né, se tu for um predestinado, Deus vai tratar contigo. Ele vai te buscar. Nesse período, uns 2 anos antes de eu voltar, eu comecei a ter sonhos. Eu comecei a ter sonhos que estava me perdendo. Estava indo até onde eu estava escutando um áudio do profeta, quando ele levou um tiro aos 12 anos, né, que ele entrou, ele foi na região dos perdidos, e ele caiu naquele abismo que não parece que não tinha fim. Daí eu estava escutando aquilo ali, eu até comentei com o irmão Zé. Esse irmão Zé, eu conheço esse abismo, porque eu tive essa mesma visão. Eu estava acordado e eu tive essa mesma visão, eu estava simplesmente deitado. E algo me travou e eu caí num abismo sem fim. E aonde eu pedi para Deus me socorrer. Daí eu me destravou daquilo ali. Então, às vezes a gente vai para o mundo, e, como diz, o mundo tenta nos alegrar, né, nos arrojar, na verdade tenta nos amarrar. Porque o diabo, ele não quer a tua felicidade, ele quer te matar. Beleza? Tu vai ir até um certo ponto. Mas quando ele sabe que tem algo, que Deus quer fazer algo na tua vida, que é a hora daquele filho pródigo retornar, ele vai tentar te matar. Porque 1 ano, 2 antes de eu voltar, eu trabalhava na mina e o meu horário era na meia-noite, às 6 da manhã. E naquela noite de domingo, chegou 11 horas, eu liguei para o meu encarregado, se eu não vou trabalhar hoje. Daí, por quê? Tem problema de saúde, família? Disse, não, simplesmente eu não vou vontade de trabalhar. Eu disse, então tu vai trabalhar a semana toda de dia. Eu disse, não tem problema, eu trabalho a semana toda de dia. Chegou 6 horas da manhã, eu fui para a parada. Eu pegava às 7, pegava às 6, foi às 5 e pouco. Passou eu morava em Lauro Miller, passou umas 4 ambulâncias. Aí eu falei para o rapaz, acho que deu um acidente terrível na serra. E acho que deu um acidente muito grande lá na serra. Eu disse, não, essa aí já é a 8ª ambulância que está subindo. Até helicóptero tem, esse assim não foi na serra, foi numa explosão na mina. A hora que ele falou que deu uma explosão na mina, eu caí sentado em cima de um banco da parada de ônibus, porque eu sabia que eu ia estar lá. E daí, como eu era, nós chamava lá um brigadista, nos primeiros socorros, eu me arrumei e fui, eu meu carro e fui. Nisso meu pai me ligou, perguntou como é que eu estava, porque ele sabia que eu ia trabalhar aquela noite. Eu disse, não pai, eu não fui trabalhar. E quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que tinha morrido 2 colegas meus. Eram os 2 mecânicos. E eram os 2 mecânicos que eu ia andar naquela noite, porque ele era o mecânico e eu era o soldador do turno. E aonde os mecânicos tinham que ir para arrumar uma máquina, eu tinha que estar presente para poder soldar ela. E nesse tempo, a gente acha tudo natural. A gente pensa que não, foi por acaso, né, eu fiquei. Não é a mão de Deus toda a vida. Toda a vida te guardando, mesmo tu estando lá fora. Conta, né, a vontade dele.
mas Ele te deu uma promessa, né? E Ele vai cumprir. Nós não temos capacidade de prometer algo e cumprir, mas Ele é fiel à sua palavra. Então, Ele te protege. Se Ele te elegeu, se Ele te viu, Ele vai te guardar. Mas Ele também é, como eu chamo, né? Ele é muito educado. Ele permite tudo. Ele permite tudo. Né? Sabemos que a única coisa que nos afasta de Deus, tendo uma morte espiritual, é blasfemar contra o Espírito Santo. Né? E eu sempre oro, Senhor, que no meu tempo eu tive lá, que eu nunca tenha feito isso. Né? Se for na minha ignorância, tal, mas que eu nunca tenha feito isso, Senhor. Porque senão eu já sou um morto-vivo. Então eu comecei a ter sonhos. Algo dizia para mim: volta. Muitas vezes, uma vez por mês eu descia, vinha até aqui na frente, aqui, ó, no horário dos cultos. Eu descia com um propósito no coração de chegar e vir no culto. Chegava ali na frente, eu via os louvores e pegava e ia embora. Não entrava. Né? Daí, como eu estava conversando hoje, Deus tem as ferramentas afiadas para trabalhar contigo. Ele te avisa, Ele te alerta, porque Ele te ama, Ele não quer o coração de um filho sofrendo. Mas quando chega o tempo, que nem o filho pródigo, até que ele tinha dinheiro, até que ele ainda levou herança do pai, ainda levou herança de casa. A hora que ele gastou aquilo que ele tinha, ele foi parar onde? No chiqueiro do porco. Ele foi parar trabalhando como escravo, sem valor algum. E é isso que o mundo quer para aqueles, né, que se afastam de Deus. Ele oferece algo que brilha nos teus olhos, mas de repente tu vai ver que vai se encontrar dentro de um chiqueirão. Isso aconteceu comigo. E às vezes eu vejo assim irmãos, né, que se afastam, né, de Deus. E eu tenho família, eu tenho irmãos que estão nessas condições, que se afastaram. Tenho filho. E a gente ora porque sabe que a gente passou por algo assim. A gente passou por isso. E sabemos que Deus ele trabalha contigo de uma maneira suave no começo, para te trazer de volta. Mas quando tu começa a botar amigos, festas, às vezes famílias, porque nem eu, eu tenho medo de perder meus amigos, eu tenho medo de perder minha família. E quando chegou a hora que tinha que retornar, eu perdi meus amigos e perdi minha família. Então, daí não tinha nada o que pudesse me impedir de retornar. Se era esse o obstáculo que eu tinha colocado, então Deus tinha tirado da frente. Então eu vejo assim, né, meu filho, irmãos, eu falo com eles, a gente veja jovens, a gente veja pai intercedendo, mães chorando pelos seus filhos, né? E a gente sabe a dor que é e o que eles vão passar lá fora. Se eles forem, Deus vai trazer. Mas às vezes eles em condições bem quebradas. Vão perder mais do que quando foram para lá. Se achavam que não tinha nada, aí vão vir sem nada mesmo. Mas Deus é uma passagem que eu li, Ele é riquíssimo em misericórdia, no seu amor. Então, eram poucas palavras que eu queria expressar, né? E que os irmãos oram pela minha família, pelos meus irmãos, cunhadas, cunhado, filho, assim como eu oro por cada um de vocês. Eu sei que a maior alegria do meu Pai é ver a salvação da sua família. Então, até o irmão Zé falou algo antes,
Porque às vezes a gente, né, eu cheguei hoje lá do irmão Geraldo, fui tomar café lá com o meu sogro e disse assim: Deus, me dá algo essa noite. Daí veio algo assim: eu já te vi, eu tenho uma Bíblia recheada nas tuas mãos, né? Então às vezes é porque a gente não lê, não busca. Mas o irmão Zé tinha me falado algo ontem. Ele chegou para mim assim: Senhor Jeremias, eu estava te olhando na lagoa lá, que estava lá, eu brincando com os rapazes lá. E eu vi que tu estava alegre, por fora assim, mas por dentro tu era triste. Tinha uma tristeza, eu via a mesma tristeza. E nisso, quando eu olhava, eu chorava. Ele dizia, ele chorava por mim. Esse irmão Zé, César, que nem o irmão pregou ontem, né? A gente, às vezes, é ator, né? Sendo facilitando isso. Mas, assim, às vezes a gente, né, dá leve. Mas a minha tristeza, irmão Zé, que eu tenho por dentro, não é o meu passado, o sofrimento do meu passado. Se a tristeza que tem hoje é mais espiritual. Essa é a minha tristeza. Porque a gente, quando Deus, né, traz aquele filho pródigo para casa, daí tu começa a valorizar o que o pai tem para te dar. Entendeu? Tu começa a valorizar aquilo ali. Eu tenho falado com o pastor, cada culto está sendo um banquete. E a gente fica aborrecido por não conseguir desfrutar de tudo que ele tem para dar. Daí eu disse para o irmão Zé, essa tristeza que tem, um vazio, é porque a gente sabe quem Deus é e o que Ele pode fazer, o que Ele tem para te dar. E essa tristeza é porque às vezes tu não consegue alcançar, né? E tu quer ser preenchido, e tu quer esse desejo do Espírito Santo, e tu quer, que a galera estava falando hoje, e tu quer uma experiência de viver lá dentro, porque todos aqueles que entraram na presença de Deus, eles tiveram uma vida transformada. Jacó, quando entrou naquele jaboque, ele saiu com a vida transformada. Saulo de Tarso, quando teve aquele encontro com Deus, ele saiu transformado. E Deus não mudou o jeito dele. Então, nós queremos também, Senhor, ter esse encontro contigo, porque nós queremos também ser transformados. Porque esse passa ano e entra ano, né? Que nem foi o ano passado, até estava falando hoje assim, acho que foi o irmão Geraldo. O irmão Geraldo, quando chega aos final de ano, as viradas de ano, dá até um arrepio. Porque nós sabemos que o chicote vai pegar, né? Sabemos que o pastor irmão disse: o que nós fizemos durante esse ano? O que nós plantemos diante esse ano? Né? Daí tu veja, eu entrou em 2017, eu fui para 2018 e continuei o mesmo. Daí o irmão André esteve pregando esses mês passado, né, que ele disse que foi orar, e a oração dele levou: Senhor, eu não quero morrer dentro da tua casa, né? Eu não quero perecer, né? Depois o pastor continuou, perecer, né? O velho homem tem que morrer por esperar coisa, mas a nossa alma, a nossa parte espiritual não pode perecer, né? É algo mais precioso que nós temos dentro de nós, é isso. Então, se nós perdermos isso, tudo foi embora. Tudo foi perdido, né? Então, aquela pregação do irmão André me levou ao desespero aquela noite. Eu sei que eu fui dormir umas 2h30, 2 horas da manhã. Eu fui orar, e aquilo não parava. Eu só dizia: Deus, não deixe eu matar a minha alma. Não deixe, Senhor. Eu sei como aquele povo que saiu do Egito, Senhor, perecer no deserto, né? Não deixe, Senhor, porque nós temos a mesma
água da rocha, nós temos o maná, o pão verdadeiro no descer do céu, nós temos uma palavra viva e não temos desfrutando. Teve uma segunda-feira, eu vi uma oração aqui, depois daquele culto que o irmão André teve, e eu comecei a orar, a expressar e tal. Daí eu cheguei na rua, uma irmã disse assim: irmão, tinha um anjo que te consolava, né? Ele te consolava, o que tu está passando, algo espiritual, ele te consolava. Daí eu fui embora e fui meditando, orando, mas aquilo já me reergueu, porque às vezes tu ora, tu busca e tu acha que nada está acontecendo, mas Deus sempre usa alguém para dizer: Ele está trabalhando a teu favor, né? E no trajeto eu estava meditando e disse: Senhor, tu tens nos dado um armamento a lutar, tu tens nos dado o revestimento, as armas para batalhar. Senhor, eu não estou sabendo usar as armas, me ajuda, Deus, me ajuda a usar essas armas, a usar o que tu tens para mim, né? Então, eu peço, que os irmãos continuem orando, intercedendo uns para os outros, nossos filhos, família. Eram poucas palavras que eu tinha para expressar, sabe que a gente não é muito de conversar, entre 2, 3 nós amanhecemos, mas assim é meio difícil, né? Mas era o que Deus tinha botado no meu coração, né, sobre essa parte do filho pródigo. Como é lido, é cantado, né, tem muitas passagens que também me chamam a atenção, como aquela mulher pecadora, mas essa do filho pródigo eu tive essa experiência. Mas, como foi lido, eu levantei e voltei para a casa do meu pai. Então, eu peço, que os jovens, meditem nas suas vidas, porque se for, Deus vai trazer, mas às vezes vem com cicatrizes do mundo, vem sofrido do mundo, e às vezes não é só eles que sofrem, mas os que estão ao redor deles. E muitas vezes achamos que a nossa capacidade que nos está sustentando lá fora, nós sabemos que é a mão de Deus toda a vida, mas tem uma oração de um pai, oração de uma mãe, intercessão de uma igreja a favor dele, mesmo ele estando lá. Às vezes nós não temos um nível que alguns irmãos têm na fé, de andar junto, mas nós temos uma multidão, nós temos caminhando todos no mesmo rumo, na mesma direção. Então, eu peço que os jovens reflitam, não é uma conta de julgamento, não, é uma experiência que a gente passa, para eles não passar por isso também. Eu sei que às vezes há uma linha que não é uma linha para o pastor, mas que Deus colocou no meu coração. E eu queria agradecer aos irmãos e Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. O Gerardo quer continuar com aquele testemunho que ele disse que ia dizer aqui. Um pouco mais diferente, Vamos ouvir. Continuamos. Deus continua nos abençoando. Quando eu cheguei ali na porta, o Jeremias me abordou e disse: irmão, ora por mim. Eu disse para ele: então ora por mim também. Eu só quero ler uma escritura aqui, é o Salmo 104. Pode ler sentado mesmo, só para... Deixa eu colocar o óculos aqui
que eu não enxergo nada. Salmo 104. Bendiz a minha alma ao Senhor, o Senhor Deus, o Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina e põe nas águas os viramentos dos seus aposentos. Fez das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Amém. Eu queria testificar algo que aconteceu num culto de oração, numa segunda-feira. E como eu testifiquei para o pastor, que quando acontece esse tipo de coisa, eu fico um pouco apreensivo, porque não que a gente duvide, nós não duvidamos das manifestações de Deus. Só que tem algumas coisas que a gente tem que buscar a base na Escritura. Por quê? Porque nessa hora pode entrar sentimento pessoal, o inimigo pode entrar. Então tem que ter uma base na Escritura. E quando aconteceu, eu fiquei durante a semana pedindo a Deus, orando, que o Senhor me desse uma Escritura. E aí chegou no culto de oração, não sei se foi na sexta ou na outra semana, eu vim aqui para encerrar e na hora me veio de ler o Salmo 104, então Deus me deu a Escritura. Aí eu comentei, testifiquei para o pastor. Nós estávamos orando e foi na oração, o pastor estava ministrando, orando pelos irmãos aqui na frente. Ele caminhava no meio da igreja para orar com os irmãos que estavam no grupo de oração. E aquela voz veio para mim e disse: o que eu tenho reservado para ele, que era o pastor, o que eu tenho reservado para ele, ninguém vai tirar dele. E aí rompeu-se aquela visão. Aquele anjo, ele caminhava no meio da igreja, aquele anjo começou a acompanhar ele com as mãos assim, ó. E nas duas mãos dele haviam 2 cestos cheios de peixe. Aí a voz veio novamente para mim e disse: essa é a porção dobrada que eu tenho reservado para ele. E o mais interessante é que eu estava fazendo a minha oração devocional. A gente ora, a gente vem na oração, a gente ora por filhos, a gente ora pela igreja, a gente ora pelo pastor, e digamos que não estava na minha linha de oração, eu estava na minha oração devocional, e de repente aquela voz veio e disse: esta porção é uma porção dobrada, e ninguém vai tirar dele. Aí eu me levantei, estava de joelho, me levantei, e ele continuou aqui falando alguma coisa, orando, nós estávamos orando e ele continuava falando alguma coisa. E ele
quando o anjo mostrou o cesto de peixe, ele começou a falar de peixe. Ele começou a falar que Pedro tinha ido lançar rede sobre a palavra de Cristo. Ele citou aquela passagem ali, quando eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pego nada. Ele começou a falar de peixe. E nisso, lá naquele cantinho, lá em cima dos banheiros das mulheres lá, manifestou-se um demônio. E esse demônio estava com lança. E ele estava caminhando aqui. E esse demônio estava com lança jogando nele. O demônio jogava essas lanças na direção dele. Só que quando essa lança chegava na direção dele aqui, ela se derretia. Ela não atingia ele, ela se queimava e caía no chão. E aí o Senhor me mostra o que tinha ao redor dele. Ele estava dentro de uma bola de fogo, mas um fogo bem vermelho, bem âmbar ao redor dele. Quando essa lança chegava, atingia aquele fogo, caía no chão. E ele caminhava e ele pregava, e ele tem o hábito, nós conhecemos, né, de mexer com as mãos. Ele está ministrando, ele está mexendo com as mãos, ele fica gesticulando com a mão. E quando ele levantou a sua mão assim e apontou naquela direção lá, da sua mão, esse fogo foi com seta de fogo em direção àquele demônio, e o demônio sumiu. E aí uma coisa assim que acontece tudo muito rápido e vem na hora, e a gente, como ele sempre instrui a gente como lidar, como agir diante de uma manifestação sobrenatural. E sempre que eu testificava para ele dizia para mim, Mogelage, e o que tu fez? O que tu absorveu disso? O que tu não desfrutou disso? Aí, na hora, eu pensei, Senhor, e eu continuava vendo ele caminhar dentro daquela bola de fogo. Eu disse, Senhor, o teu servo tem sempre instruído para a gente contemplar esse sobrenatural e nós desfrutarmos também. Porque a gente, Deus mostra para a gente no irmão, do pastor, da irmã, e às vezes o pastor diz, mas tem que desfrutar também disso. E eu estava lá, e ele estava aqui na frente, aí ele encerrou a oração, os irmãos começaram a sair, e eu continuei lá, e ele aqui. E vinham alguns irmãos, e abraçavam ele, cumprimentavam ele, e eu disse, Senhor, eu quero ir lá. Eu quero ir lá e eu quero entrar dentro do campo do sobrenatural dele. Isso era o sobrenatural dele. Eu quero entrar dentro do campo do sobrenatural dele. Como na hora me veio como o Eliseu fez com o Geazi, porque o Eliseu carregava aquela unção sobrenatural dele. Ele sabia a proteção divina que ele tinha, e ele teve que pedir, fez uma oração, orou para que o moço pudesse enxergar os anjos que estavam ali. Então eu me levantei de lá e vim, e eu disse, Senhor, eu não quero que desapareça, eu quero entrar dentro dessa bola de fogo, eu quero entrar dentro desse campo do sobrenatural dele. E eu vim, abracei ele, entrei dentro daquela bola de fogo, nós dois ficamos ali abraçados, e aquele fogo girando ao nosso redor. Aquilo entrou dentro da minha alma assim, e eu tinha que dizer para ele, eu falei para ele, entreguei o que o Senhor tinha dito, né? Que a porção que o Senhor tinha reservado para ele, ninguém ia tirar dele, nada ia tirar dele. E foi algo muito tremendo. Foi a primeira vez que eu fiz
como Ele ensinou que era para a gente desfrutar do sobrenatural. E só que isso falando, a gente não consegue expressar o momento, a gente não consegue expressar o que foi sentido no momento, o que eu senti, o que me arrastou até, o que vem me acompanhando desde aquele dia, desde aquela experiência. Como disse o irmão Jeremias, nós todos temos, por mais pequena que seja, mas temos experiência com Deus. Só que eu tomei uma lição disso. Que às vezes não me interpretem mal. Não me interpretem mal. Mas às vezes nós queremos proteger Ele. E não está errado. Ele é o nosso pastor. Nós queremos proteger Ele. Nós fizemos de tudo para proteger Ele. Só que, de uma certa forma, Ele não precisa da nossa proteção. Ele tem uma proteção. Como cada um de nós temos uma proteção. Como disse o irmão Jeremias, mesmo estando lá fora, se há uma eleição dentro de ti, você está guardado pelo Senhor. Se há uma fagulha de Deus dentro de ti, você vai ser guardado. Porque o Rombrand diz que Deus não te salvou hoje para te perder amanhã. Se Deus colocou no coração dele para ele não trabalhar aquela noite, olha a peculiaridade, olha a eleição divina, olha o que Deus faz. Deus muda um quadro inteiro quando Ele quer guardar o seu filho. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque eu fiquei meditando nisso, eu fiquei meditando, e quando tu começa a meditar, a tua mente te leva para onde? A tua mente te leva para a Escritura, e tu começa a pensar, meu Deus, mas será que é pensamento meu? E a tua mente vai para a Escritura, e tu tenta procurar algo da Escritura para justificar o teu pensamento, e algo veio para mim e disse, quando o sumo sacerdote ele entrava dentro no Santo dos Santos, podia ser Israel inteira, não podia mais proteger ele, não podia mais fazer nada por ele, ninguém mais podia. Depois que aquela cortina se fechasse, ninguém podia mais fazer nada por ele. Ele estava ali totalmente dependente de Deus. E eu tomei isso para mim. Eu disse, Senhor, muitas vezes nós queremos proteger Ele demais com a nossa capacidade humana. Quando tu vem e mostra que Ele é protegido por ti, tu tem livrado Ele, tu tem guardado Ele. E como a gente está desde o início, eu com o Adilson, os veteranos, o Otávio, o Ricardo, não rasgando seda, mas nós sabemos o que esse ministério já tem passado nesses longos 30 anos. Quantas afrontas, quantos dardos o Satanás enviou em direção a esse ministério. E nós sabemos que ele está protegido pela mão do Todo-Poderoso. Esses tempos atrás o irmão Gabriel me testificou algo que não precisa dizer nada. Ele testificou que ele estava deitado na cama dele e o Senhor veio e falou para ele, levanta e olha para a janela em direção à mineira. Ele se levantou e olhou em direção à janela. Na mineira tinha um arco-íris aqui, na região da mineira, em cima do tabernáculo.
Então nós sabemos que Deus tem guardado este ministério. Deus tem guardado o nosso pastor. Deus tem guardado cada vida aqui. O mundo ali fora não consegue ver você, quem você é. O nosso vizinho não sabe quem nós somos. Ele acha que nós somos simplesmente mais um povinho. Só que nós não somos mais um povinho. Nós somos filhos e filhas de Deus. Amém. Nós podemos, nós erramos, nós falhamos, nós caímos, nós vamos até na beira da gamela de lavagem do porco, como o filho pródigo foi. Mas nós temos um Pai que não esquece de nós. Nós temos um Deus no céu que nos comprou pelo seu sangue precioso. E só para terminar, eu estava meditando sobre a eleição, do que é uma eleição, do que nós somos para Deus. E eu tentei comparar com algo mais precioso. O que é mais precioso para nós? O que é mais precioso para uma mãe? O que é mais precioso para um pai? É o seu filho, é a sua filha. Um filho é mais precioso do que o próprio marido. Não tem nada mais precioso do que um filho. E se o nosso filho hoje, de qualquer um aqui, ele precisasse de um transplante de coração e não tivesse ninguém compatível, só você, mãe, só você, pai, só você era compatível, só o teu coração salvaria a vida do seu filho. Nós sendo humanos, nós não pensaríamos duas vezes em dar o nosso coração para salvar a vida do nosso filho. Nós preferíamos ir para a sepultura e deixar o nosso filho vivendo com o nosso coração. Nós somos humanos, nós faríamos isso. Agora, a nossa mente não consegue dimensionalizar isso para Deus com as nossas vidas. Aí Ele mesmo vem, não dá filho, Ele mesmo se dá. Ele se torna humano e se dá para nos resgatar, para nos tirar do pecado, para nos tirar da mão de Satanás, para tirar de debaixo do jugo, debaixo desse predador, debaixo de Satanás, que tinha um direito sobre nós, e vem e nos resgata. Mas nos resgata com que preço? Com o preço da sua própria vida. Então, olha quanto você é valoroso, quanto você vale. Olha quanto que você está desperdiçando a sua vida. Olha quanto você está jogando fora da sua vida. Olha quanto nós jogamos fora da nossa vida o tempo que nós ficamos fora da presença de Deus. Não fora da igreja, não de estar no meio do povo, mas fora da presença de Deus. Porque nós podemos estar aqui dentro da igreja, como disse o irmão André, Deus não deixou morrer dentro da igreja. Nós podemos estar aqui dentro da igreja, comunhão uns com os outros, e não estar na presença de Deus. Então, amados, como isso é fino, como isso é precioso, saber que existe um Deus que te ama, que deu a sua vida por você, e você está jogando fora, você está desperdiçando com o mundo, com podridão, com pecado, com droga, com bebida, com tanta coisa secular. E saber que
que há uma mesa preparada do outro lado te esperando. Há uma cidade preparada do outro lado te esperando. Essa cidade não foi feita para qualquer um. Essa cidade foi feita para os filhos. Somente para os filhos e filhas de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando no nome de Jesus. Muito obrigado. Você sabe que quando a irmã Hope faleceu,